Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 27 de janeiro, e o seu Povo News, primeira edição no ar ao vivo. São exatamente 8 horas e 4 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia até 9 horas, 9h10, levando até vocês as principais informações desse começo de segunda-feira, desse começo de semana, marcado por toda a tensão entre Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos e Colômbia, exatamente por conta da deportação de imigrantes ilegais. Há denúncias de maus tratos, tortura, há reclamações também pelo fato de esses imigrantes terem chegado ao Brasil algemados. Então se abre uma grande discussão sobre a legalidade, sobre o respeito aos direitos humanos no tratamento desses imigrantes brasileiros, fora toda a crise, a tensão entre Estados Unidos e Colômbia, inclusive os dois países aumentando aí as taxas de importação, e isso porque o governo da Colômbia não aceitou receber aviões dos Estados Unidos com deportados. Vai deixando aí já o seu like, participando da nossa enquete, que a gente vai trazer todas as reações e análises em relação a esse fato, considerado aí o mais importante deste início de governo Donald Trump. A gente começa com a reação do Brasil. O governo Lula reclamou de, abre aspas, desrespeito aos direitos fundamentais por parte dos Estados Unidos ao algemar brasileiros deportados. O voo que os trazia ao Brasil enfrentou problemas e precisou parar em Manaus antes de chegar a Belo Horizonte, que seria, aí, no caso, o destino final desse voo. Essa situação foi informada ao presidente Lula já na manhã de sábado, dia 25. Ele, por sua vez, reclamou da situação. O avião que transportava os deportados estava previsto para pousar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, mas fez um pouso em Manaus por problemas técnicos já no fim da tarde de sexta-feira. Autoridades norte-americanas mantinham os brasileiros, vejam só, algemados. Policiais federais determinaram a remoção imediata das algemas e recepcionaram as pessoas deportadas. Lula, então, determinou o envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte. 88 passageiros brasileiros foram deportados. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, como vocês acompanham aí já nas imagens, nota da Polícia Federal informou que os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto de Manaus até a chegada desse avião da FAB. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros, né? Uma nota enviada pelo Ministério da Justiça condenou totalmente a atitude norte-americana. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que, nesse caso, houve flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros que foram deportados, né, considerados imigrantes ilegais. A FAB disponibilizou profissionais de saúde para fazer todo o acompanhamento dos deportados durante o trajeto, destino final até Belo Horizonte, abre aspas. Uma aeronave KC-30 do 2º Esquadrão, do 2º Grupo de Transporte, o Esquadrão Corsário, foi engajada por solicitação do governo federal, exatamente para prestar apoio aéreo aos deportados oriundos dos Estados Unidos da América, que aguardam o término do translado em Manaus, Amazonas, explicou a Força Aérea Brasileira. A gente vai acompanhar agora uma matéria especial da agência France Press, mostrando exatamente o momento da chegada desses brasileiros aqui ao nosso país e também todas as reclamações em relação ao governo Donald Trump. Na tela, vamos acompanhar. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil vai apresentar um pedido de explicações ao governo norte-americano sobre o que considerou o tratamento degradante dispensado aos 88 passageiros do voo procedente dos Estados Unidos, que aterrissou na noite de sexta-feira em Manaus. O Ministério da Justiça ordenou a retirada imediata das algemas dos migrantes quando o avião chegou ao país. A aeronave precisou pousar na capital amazonense em razão de problemas técnicos. As autoridades brasileiras não autorizaram o seguimento do voo fretado para Belo Horizonte em função do uso das algemas e correntes, do mau estado da aeronave com sistema de ar-condicionado em pane, afirmou Itamaraty em nota. O presidente Lula determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira fosse a Manaus e buscasse os brasileiros e os levasse ao Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na noite de sábado, o avião da FAB com os deportados pousou em Confins.
A gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia assim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água para a gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. Esse é o primeiro episódio de tensão entre os governos de Donald Trump e Lula. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, disse à imprensa que na aeronave também havia crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Uma fonte do governo brasileiro disse que os deportados que chegaram a Manaus viajaram com seus documentos pessoais, o que mostra que estavam de acordo com o retorno ao país. Eles poderão permanecer em liberdade no Brasil após terem sido detidos nos Estados Unidos, com decisão final de deportação sem possibilidade de recurso, detalhou a fonte.